Bora lá, galera, então falar aqui sobre a associação de resistores. Então, o que seria isso? Sempre que você tem um circuito simples, nós usamos o U igual a RI, né? O que é o circuito simples? Quando você tem uma fonte de tensão e um resistor somente. Quando você tem mais de um resistor, a gente fala que esses resistores estão associados. E eles podem estar associados de duas maneiras, mas você pode interpretar até como três. Como assim? Eles podem estar associados em série, paralelo ou os dois juntos, que nós chamamos de associação mista. Beleza? Mas eu só vou falar aqui, claro, de série e paralelo. Nos problemas a gente vê algum outro tipo de associação. Pensa que aqui eu tenho três resistores e eles estão no mesmo fio, certo? Então esse resistor tem 2 ohms, esse resistor tem 3 ohms e esse resistor aqui tem 6 ohms. Esses resistores estão ligados a essa fonte de tensão. Eu estou chutando esses valores, beleza? Vou falar que essa fonte de tensão aqui tem 22 volts. Certo? Então a fonte de tensão tem 22 volts. Então, consequentemente, é dessa fonte que você sabe que sai a tal corrente elétrica. Corrente elétrica vai do negativo para o positivo e, por falta de opção, ela é obrigada a passar pelos três resistores. Por quê? Porque é o único caminho disponível. Então, o que você vai ter que pensar aqui é o seguinte. Uma associação em série fala que os resistores estão no mesmo fio. Se eles estão no mesmo fio, consequentemente, você tem aqui a mesma corrente elétrica. Beleza? Mesmo fio, mesma corrente. Não esquece isso não. Então, o que a gente vai falar? Primeiro, nós não sabemos trabalhar com 3 resistores, ou 4, ou 5, ou mais de um resistor. Então, sempre que isso acontecer, nós vamos ter que simplificar o nosso circuito. Nós vamos ter que calcular a famosa resistência equivalente. Beleza? A resistência equivalente que nós chamamos de REC. Então, numa associação em série, como é que ficaria essa resistência equivalente? A REC é a soma de todo mundo. É o R1 mais o R2 mais o R3. Se tivessem mais resistores e assim por diante, eu só ia somando. Certo? Não esquece. O que é resistência equivalente numa associação em série? É a soma dos resistores. Como os resistores estão no mesmo fio, é a mesma coisa que eu falar para você, que eu estou somando as dificuldades que cada um desses resistores tem. Certo? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a resistência equivalente... Posso falar que a resistência equivalente, a REC, é igual a 2 mais 3 mais 6, ou seja, a nossa REC vale 11. 11 ohms. Certo? O que isso significa? Que é como se eu tivesse tirado tudo isso aqui e colocado esse carinha no lugar. Então, ó, tirei todos esses resistores e coloquei um único resistor no lugar, que é equivalente a todo mundo. Certo? Só apagar aqui, ó. Conectado à mesma fonte de tensão, que tem 22 volts. Então aqui, ó, coloquei 11 ohms no lugar. Então a corrente que passa nesse resistor de 11 ohms é a mesma corrente que passava antes em cada um dos resistores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a primeira lei de Ohm para fazer o cálculo para esse cara, porque esse cara nós sabemos trabalhar, certo? A ideia é sempre transformar em um único resistor, porque se for um resistor só, a gente sabe trabalhar. Se for mais, nós não sabemos. Então aqui você vai dizer que U é igual a REC vezes I. 22 é igual a 11 vezes I. I é igual a 2 amperes. Então, se essa corrente vale 2 amperes, aqui também está valendo 2 amperes. Beleza? Aqui, ó, corrente 2 amperes.
Então, basicamente, o que você tem que fazer numa associação em série é isso. Somar os resistores e calcular a corrente. Mas, o que eu vou falar aqui vai ser um além. Beleza? Algumas observações importantes que você tem que fazer sobre esse tipo de associação. Tem que ficar esperto com esses pontos que eu vou botar agora. Se aqui passa 2 amperes, automaticamente aqui são 2 amperes, e aqui 2 amperes, e aqui 2 amperes, e aqui 2 amperes, né? Deixa eu ver aqui, 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. Então você concorda que em cada um desses resistores eu tenho uma resistência e uma corrente? Então quer dizer que cada um dos resistores tem uma tensão, tem um RI. Quanto vai ser a tensão desse primeiro resistor? 2 vezes 2, 4. Repara o que eu estou fazendo. Estou usando a mesma fórmula, só que em vez de calcular a fórmula para o geral, eu estou usando para cada resistor. Como é que vai ficar essa tensão aqui? Ó? Tensão 2 vai ser 3 vezes 2, 6. Essa tensão aqui, tensão 3, vai ser 2 vezes 6, 12. Então, soma isso. 4 mais 6 mais 12 dá 22. Significa que a tensão da fonte, que era 22 volts, na verdade, que é 22 volts, foi distribuída entre os resistores. Então, observações que você tem que saber sobre associação em série. Primeira, mesmo fio. Beleza? Se eles estão no mesmo fio, eles têm a mesma corrente. Segundo, aumenta a resistência. Como assim? Cara, a resistência equivalente da associação em série é a soma dos resistores. Consequentemente, a gente está aumentando. Se eu pego vários resistores e coloco em série, eu vou ter uma resistência cada vez maior. Terceira, divide a DDP. O que essa associação faz? Ela divide a DDP da fonte. A DDP total é 22. Então, 22 foi distribuído entre esses resistores. Beleza? E aqui eu esqueci de escrever. Mesma corrente. Na verdade, vou botar aqui em cima. Mesmo fio. Mesma corrente. Uma coisa importante sobre a associação é que ele é um circuito dependente. É um circuito que estabelece uma dependência. Como assim? Se por acaso eu falar que esse resistor aqui queimou, esse resistor parou de funcionar, ele arrebentou, o que aconteceu com o circuito? Ele abriu. E se o circuito abriu, automaticamente o seu circuito para de funcionar. Todas as lâmpadas param. Então, numa associação em série, se eu queimar uma lâmpada, todas as lâmpadas apagam. Toma cuidado. Não estou falando que todas as lâmpadas queimam, mas todas as lâmpadas apagam, porque o circuito foi aberto. Beleza? Então, o que você tem que guardar sobre associação em série? Mesmo fio, mesma corrente. Aumenta a resistência, divide a DDP e é um circuito que apresenta dependência. Show de bola? Para o próximo aqui. Associação em paralelo, segundo tipo de associação aí. E eu vou colocar os mesmos resistores que eu coloquei antes. Tá? Então, ó, resistor de 2 ohms, resistor de 3 ohms, resistor de 6 ohms. Para o número ficar bonito, eu vou ter que fazer uma alteração, né? Eu vou botar aqui que a fonte de tensão agora vai ter, deixa eu ver, se bem que eu posso botar 22, não tem problema não. Dá para botar 22 mesmo. Não, pior que vai ficar feio sim. Então, ó, vou colocar aqui 24 volts. Você vai entender por que eu tive que fazer essa alteração. Então, bora lá. O
Primeiramente, isso aqui tu vê que não é uma associação igual à associação anterior. Antes estava todo mundo no mesmo fio, agora eu tenho fios diferentes. Então, esse aqui eu vou chamar de ponto A, esse aqui eu vou chamar de ponto B. Eu gosto muito de fazer isso na hora que eu estou trabalhando com circuito elétrico. Eu marco pontos, beleza? Se eu tiver um obstáculo entre os pontos, como por exemplo os resistores, a fonte de tensão, eu coloco letras diferentes. Daqui aqui para cima, por exemplo, repara que não tem obstáculo nenhum, não tem um resistor, é um fio reto. Ou seja, esse ponto também é um ponto B, esse ponto aqui também é um ponto A e assim por diante. Tá? Então, o que eu quero que você se ligue? Quando eu coloquei essa fonte de tensão de 24 volts, eu a coloquei entre os pontos A e B, certo? Ó, A de um lado, B do outro. Significa que a DDP entre A e B é 24. Mas esse ponto aqui eu não acabei de falar que é um ponto A? Esse ponto aqui eu não acabei de falar que é um ponto B? Qual é a DDP entre esse ponto A e esse ponto B? 24, não é? Mas se eu coloquei um resistor de 3 ohms entre A e B, qual é a DDP desse resistor? 24 volts. Qual é a DDP desse resistor? Ele não está entre A e B? 24 volts. Qual é a DDP desse resistor aqui? Ele está entre A e B? Então, 24 volts. O que acontece? Numa associação em paralelo, você vai dizer que os resistores estão ligados aos mesmos pontos. Se eles estão ligados aos mesmos pontos, automaticamente eles têm a mesma tensão. Mesmos pontos, mesma tensão. Isso é uma associação em paralelo. Associação em série, mesma corrente. Associação em paralelo, mesma tensão. Beleza? Então, como é que fica a associação de resistores para esse cara? Como é que vai ficar a REC? Você vai dizer que 1 sobre a REC, só mudar a cor aqui, como eu estava fazendo antes. 1 sobre a REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza? Se você tiver curiosidade de saber de onde é que vem essa fórmula, fala para mim que eu boto na videoaula. Na monitoria. Na monitoria eu falo sobre isso. Então aqui a gente vai falar que o inverso da REC é a soma dos inversos. Tudo bola? Então como é que ficaria esse troço? Ficaria 1 sobre a REC é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Fazendo a MC, posso botar aqui, ó, 3, 2, 1. Então, como é que vai ficar essa resistência? Lembrando que quando a gente faz a MC, esse cara aqui vai multiplicar lá em cima. Então, 3, 2, 1. Posso falar que 1 sobre a REC é igual a 3 mais 2 mais 1, 6. 6 sobre 6. Significa dizer que essa resistência equivalente, ó, REC é igual a 1 ohm. É como se eu tivesse multiplicado cruzado, tá? E descobrir quanto vale o REC. Então, primeira parte está pronta. Então, é como se todos esses 3 resistores fossem transformados em um único resistor, como no exemplo anterior, né? Eu botei um circuito simples mostrando, na associação em série, que apresenta essa resistência. Qual é a corrente que passa aqui? A corrente que passa nele, ó, U é igual a REC vezes I. Tensão 24, resistência 1, corrente. Logo eu posso dizer que a corrente elétrica que passa aqui, ó, são 24 amperes. Beleza? Então quer dizer que esse circuito está sendo percorrido por uma corrente de 24 amperes e nós vamos fazer uma verificação. Como assim? Cara, eu acabei de dizer para você que cada um dos resistores tem uma tensão de 24 volts. Já que eu sei a tensão e a resistência deles, eu vou calcular quanto vale a corrente para cada um. Certo? Então, ó, vou até calcular aqui no cantinho para não dar problema de confusão. Ó, para o primeiro resistor, vou chamar esse cara de 1, 2
e 3. Beleza? Resistor 1 vai ser U1 igual a R1 vezes I1. Então, 24 é igual a 2 vezes I1. Logo, I1 é igual a 12 amperes. Próximo, 24 é igual a R 2 vezes I2. I2, 3. R2, o R2 eu não sei, o I2 eu não sei, o R2 vale 3. 3, 2. I2 é igual a 24 por 3, 8 amperes. E por último, 24 é igual a 6 e 3. E 3 é igual a 4 amperes. Então, ó, o que eu estou falando para você é o seguinte, vou apagar aqui só para... Esse resistor aqui, de 2 amperes, está sendo percorrido por uma corrente de 12. Esse resistor aqui de 3 ohms está sendo percorrido por uma corrente de 8. Esse resistor aqui de 6 ohms está sendo percorrido por uma corrente de 4 amperes. Então, soma as correntes. Se você soma todo mundo, você vai perceber que essas correntes vão dar exatamente 24 amperes. O que acontece na associação em paralelo? A corrente elétrica se divide. Quem tem resistência pequena fica com valor alto. Quem tem resistência grande fica com valor baixo. Show de bola? Então, ó, mesma tensão, mas divide a corrente. Show de bola? Vamos lá. Seguindo, então, para 2 resistores. Há casos onde você pode resolver. Se você não gostar dessa maneira, você pode optar por essa aqui. Quando você trabalha só com 2 resistores, ou de 2 em 2. Vamos trabalhar aqui só entre esses 2 e 3, ou melhor, 3 e 6 primeiro. Então você vai ter que a resistência entre o 2 e o 3 vai ser o produto, tá aqui, ó, REC, é igual ao produto R1 vezes R2 sobre a soma R1 mais R2. Tá? Vamos calcular para cada um. Primeiro, 2, 3 e 6. REC é igual a 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. Mais 6, 9. Então, isso aqui são 2 ohms. Então, é como se eu tivesse substituído esses dois caras por um único resistor de 2 ohms. Esse resistor que sobrou de 2 ohms, eu vou associar com esse, 2 com 2. Beleza? Então vai ficar como? REC, a nova REC, né? É igual a 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. Então, 4 sobre 4, 1 ohm. Putz, garoto, pra que tu fez esse troço? Cara, olha quanto a gente achou aqui. 1 ohm. Olha quanto a gente achou aqui. 1 ohm. É a mesma coisa, só que eu usei um método diferente para poder calcular esse troço. Eu, particularmente, gosto de trabalhar de 2 em 2. Eu acho que é muito mais rápido até do que ficar fazendo direto. Porque tem que levar em conta MMC, enfim, meio chato isso. Eu prefiro fazer de 2 em 2. Se você não gostou desse método, pode fazer com MMC, não tem problema nenhum, é equivalente. Bora lá. Para resistores iguais. Na associação em paralelo, quando você tem resistores iguais, como por exemplo aqui, ó, falar que esse cara vale. Isso aqui agora não tem nada a ver com esse exemplo aqui, tá? É outra coisa, exemplo novo. Vamos dizer que aqui eu tenho 5 resistores, onde cada um vale 10 ohms. Então, 10, 10, 10, 10 e 10. Beleza? Só trocar isso aqui que eu acho que eu... Pronto. Cada um desses resistores vale 10 ohms. Eu quero descobrir quanto vale a resistência equivalente entre eles. Cara, faz a conta. Faz isso aqui, ó. Tarefa para você. Calcular a resistência equivalente por isso. Vai ficar 1 sobre REC igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 e assim por diante. O macete que eu te dou. A resistência equivalente é o valor da resistência que se repete
dividido pelo número de vezes que se repete. Como assim? Qual é o valor de resistência em paralelo que está se repetindo? São os 10 ohms. Os 10 ohms estão se repetindo. Beleza? Então, 10 ohms. E 10 ohms se repete quantas vezes? 10 ohms está se repetindo 5 vezes. 10 sobre 5. Então, isso aqui vai ser 10 sobre 5, 12 ohms. Como eu falei, calcula do outro jeito. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Isso aqui é um macetinho que acelera nossas contas. Então, quando você tiver resistores iguais em paralelo, é só você pegar o valor que se repete e dividir pelo número de vezes que ele vai se repetir. Tranquilo? Então, qualquer coisa, manda para mim ou me fala na monitoria. Seguindo, assim como eu fiz lá na associação em série. Associação em paralelo, como é que você identifica? Elas têm os mesmos pontos. Beleza? Se tem os mesmos pontos, você vai falar que tem a mesma DDP, a mesma tensão. Aqui, divide a corrente. Nessa associação, quem é dividido é a corrente. Lá era a tensão, associação em série. Aqui é a corrente que vai ser dividida. Terceira coisa importante. Diminui a resistência. Uma associação em paralelo diminui a resistência de um circuito. Repara, antes era 2, 3 e 6. Virou quanto? Cadê onde eu calculei? Virou 1. Significa que a resistência equivalente é menor do que todos os resistores. Ok? Isso aí é um dos motivos pelo qual você não pode ligar vários aparelhos eletrodomésticos ao mesmo tempo, numa mesma tomada. Por quê? Quando você usa a extensão, ou então T, ou Benjamin, seja lá como você chama, aquilo ali é uma associação em paralelo. Significa que você está juntando todos os aparelhos e está diminuindo a resistência deles, fazendo com que a corrente suba cada vez mais, que pode ocasionar, o risco de incêndio na sua residência ou simplesmente naquela tomada, naquela extensão. Seguindo. E aqui você vai falar que é uma associação independente. Ela gera independência. Como assim? Se por acaso eu chegar lá e falar que esse resistor aqui parou de funcionar, os outros resistores ainda vão ter a mesma tensão, que são os 24 volts. Ou seja, isso aqui é utilizado em circuitos residenciais. Tá? Se eu quero ligar uma tomada, ou então quero acender uma lâmpada, o meu circuito da minha casa tem que ter uma associação de circuitos em paralelo. Porque senão eu chegava lá e acendia a luz da sala, acendia a casa inteira, que é como acontece na associação em série. Beleza? Então, bora lá. Próximo. Aparelhos de medidas e curto-circuito. Então, você tem aqui os medidores de corrente. Eles são o galvanômetro, e o amperímetro. Então, esses dois caras são utilizados para poder medir corrente. Aqui está a representação deles. Tá? O que são esses medidores? Cara, esses são resistores especiais, vamos dizer assim. São resistores que, quando associados, realizam medidas. Então, aí você tem que lembrar qual é a associação de resistores onde você tem como principal informação a corrente. Associação em série. Significa que um amperímetro tem que ser associado em série. O medidor de tensão. Você tem aqui um voltímetro. O que é o voltímetro? Ele é um aparelho que tem que ser ligado, como o nome já diz, volts. Qual é a associação que tem aqui como principal termo? A voltagem. Associação em paralelo. Ele é um resistor especial que tem que ser ligado em paralelo.
tá? Vou dar um exemplo aqui, rapidão. Pensa que isso aqui é um circuito residencial, tá? Isso aqui é chamado de fase e esse carinha aqui é chamado de neutro. O neutro, como o nome já diz, tem tensão zero, é neutro. A fase vai ter tensão, sei lá, 110 volts. Entre esses dois caras, nós vamos estar fazendo as ligações da sua casa. Então, ó, fala que isso aqui é uma TV, isso aqui é uma geladeira e assim por diante. Eu quero descobrir qual é, vou botar aqui que eu tenho duas lâmpadas, ó, lâmpada 1, lâmpada 2. Primeiro, que tipo de associação é essa? Eu tenho uma associação mista, porque se eu falar que esse ponto aqui é um ponto A, daqui para cá tem um obstáculo? Não, então esse ponto é A. Daqui para cá tem um obstáculo? Não, então esse ponto é A. Daqui para cá para baixo tem um obstáculo? Tem, então o ponto é diferente, esse ponto é B. Esse ponto, B. Esse ponto, B. Porque você vê que aqui embaixo não tem um obstáculo entre eles. Eu tenho 3 fios ligando A e B, ou seja, isso é uma associação em paralelo. Só que nesse terceiro fio aqui, eu tenho aqui 2 resistores no mesmo fio, certo? 2 lâmpadas. Então, uma associação em série junto a uma associação em paralelo. Vamos dizer que nessa associação eu quero medir qual é a corrente da TV. Então, vou colocar o amperímetro no mesmo fio da TV. Seja embaixo, seja em cima, tanto faz. Quero medir qual é a corrente da geladeira. Vou botar o amperímetro no mesmo fio da geladeira. Quero medir a corrente total. Vou colocar um amperímetro aqui, ó. Tanto na saída quanto na entrada, tanto faz. Por quê? Porque eu sei que a corrente que entra é igual à corrente que sai do meu circuito. Então é indiferente colocar em cima ou embaixo. Vamos dizer que eu quero medir quanto vale a tensão da geladeira. Olha, vou botar o voltímetro aqui com a geladeira. Em paralelo a ela, né? Quero saber qual é a tensão da lâmpada 1. Então, vou colocar o voltímetro em paralelo com a lâmpada 1. E assim por diante. Em alguns exercícios a gente vai explorar mais isso aí. Então, fica calmo quanto a isso. E o curto-circuito. Então, o curto-circuito vai ocorrer quando a resistência dos pontos do circuito ativo tende a zero. Como assim? Vamos calcular aqui quanto valeria a corrente elétrica nesse circuito. Primeiro, isso é uma associação em série. Então, posso falar que a resistência equivalente 1 é 25 ohms. Logo, a corrente vai ser encontrada pela primeira lei de Ohm, o I1. I1 é igual a 100 dividido por 25, 4 amperes. Beleza? Então, descobri quanto vale a corrente. Mas vamos dizer que, por acaso, esse resistor 2 aqui seja cercado por um fio de resistência desprezível. Como assim? Eu simplesmente fiz uma ligação, certo? A resistência desse fio é zero. Quando a corrente elétrica chegar aqui, ela vai olhar para o circuito e vai pensar, caraca, eu tenho 2 caminhos para seguir. Um caminho tem dificuldade de 20 ohms e o outro caminho não tem dificuldade nenhuma. Por onde a corrente vai passar? Pelo caminho sem dificuldade. É como se ela ignorasse esse resistor. Ou seja, quanto vale agora a resistência equivalente no circuito? Posso falar que a nova resistência equivalente, ó, a nova REC, é somente 5 ohms, porque foi o único resistor que sobrou. Então, quanto vai valer a corrente 2? Corrente 2 vai ser a tensão, que é 100, dividido por REC, que é 5. A corrente vai para 20 amperes. Então, o que é um curto-circuito? É quando 2 pontos do meu circuito elétrico têm a resistência, um circuito ativo, que está funcionando perfeitamente, é zerada. Ou seja, é quando a gente descarta um resistor. E quando eu faço isso, eu estou aumentando a corrente elétrica do circuito. Lembra? Se eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente consequentemente. Show de bola? Então, valeu. Bom, conversem em resolver os exercícios. Qualquer dúvida, fala para mim. Forte abraço para você, um beijo no coração. Tchau, tchau.